A missão de um discípulo de Cristo não é simplesmente uma escolha, mas sim uma consequência inevitável, uma necessidade que arde por dentro. Vamos juntos entender o porquê. Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, vamos nos aprofundar na leitura complementar para este sábado, 7 de março de 2026, que ilumina a nossa lição de número 10, a missão dos discípulos de Cristo. Vamos analisar uma das declarações mais fortes sobre o chamado cristão, um sentimento que transforma a pregação de uma simples opção em uma obrigação vital. Pois bem, vamos diretamente ao núcleo da nossa reflexão de hoje, a missão que nasce não de uma vontade, mas de uma necessidade inegociável, expressa de forma muito clara pelo apóstolo Paulo. Observem a força destas palavras. Para Paulo, anunciar o evangelho não era motivo de orgulho pessoal, mas sim uma obrigação imposta. A seriedade é tamanha que ele faz uma advertência para si mesmo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. E essa urgência que Paulo sentia não era algo isolado, um sentimento apenas dele. Na verdade, ela representa a própria essência da missão de todo e qualquer discípulo, dar continuidade ao ministério que o próprio Senhor Jesus iniciou aqui na Terra. Mas o que exatamente levava Paulo a sentir essa pressão de forma tão intensa? De onde vinha essa força que o impelia a proclamar o Evangelho incansavelmente? Ao escrever para a igreja em Corinto, Paulo não estava buscando reconhecimento ou glória para si. Ele estava, na verdade, defendendo o seu ministério, explicando que sua renúncia a certos direitos que ele tinha como apóstolo vinha de algo muito maior, um chamado divino, uma ordem de Cristo que ele simplesmente não podia ignorar. Vamos examinar mais a fundo essa ideia de obrigação imposta. O que de fato significa ser compelido por Deus para cumprir uma missão? O comentarista José D. Bittencourt nos ajuda a compreender isto. Ele explica que a necessidade de pregar não é um fardo, mas uma consequência natural da própria salvação. Ou seja, não é uma escolha que se faz depois, mas sim um dever que se assume no exato momento em que se aceita Cristo. Em resumo, essa obrigação divina é isso, uma comissão irrevogável. Ela vem diretamente de Deus, não dos homens, e é movida por um profundo senso de dever e de urgência espiritual pelas almas que ainda não ouviram a verdade. E é aqui que nós vemos a perfeita conexão entre o sentimento pessoal de Paulo e o mandamento universal que Cristo deixou para todos nós. O paralelo é muito claro. De um lado, a urgência que queimava no coração de Paulo. Do outro, a ordem universal de Cristo para todos os seus seguidores. São, na verdade, duas faces da mesma moeda, originadas da mesma autoridade divina. A experiência de Paulo é o reflexo pessoal da missão que pertence a todos nós. A verdade aplicada da nossa lição reforça exatamente este ponto. A missão não era exclusiva dos apóstolos, ela se estende a cada discípulo, e o seu cumprimento exige qualidades espirituais bem definidas, perseverança diante das dificuldades, humildade para reconhecer que o poder vem de Deus e compaixão pelas almas. Diante de tudo isso, a reflexão se torna inevitavelmente pessoal. A mensagem agora se volta para dentro de cada um de nós, para o nosso próprio coração. A pergunta que se impõe de maneira muito direta é esta: aquela mesma obrigação, aquela mesma necessidade e urgência espiritual que movia o apóstolo Paulo, ela também arde em nossos corações hoje? E para guiar essa reflexão, podemos nos fazer algumas perguntas. Nós, de fato, reconhecemos a relevância de levar o Evangelho? A pregação é uma prioridade em nossa vida? Nós compreendemos que esta missão é um dever e não apenas uma opção? Nós sentimos a urgência de proclamar a salvação? Que esta parte final da declaração do apóstolo ecoe em nossa mente. Ela não expressa um medo de homens, mas um temor reverente a Deus e uma compreensão profunda da responsabilidade que nos foi entregue. É o reconhecimento da consequência eterna que o nosso silêncio pode ter. Que a nossa resposta a essa missão não seja o silêncio, mas a ação, movida por um coração que verdadeiramente entende a urgência do chamado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.